A Máquina do Tempo, obra de H. G. Wells, parte 4. Um aspecto singular que logo me atraiu a atenção foi a presença de certos poços circulares, alguns deles, ao que me pareceu, de grande profundidade. Um desses poços se encontrava na vereda para a colina que eu havia seguido quando de minha primeira caminhada. Como os demais, tinha na borda uma cercadura de bronze, curiosamente trabalhada, e era protegido da chuva por uma pequena cúpula. Sentava-me à beira desses poços e perscrutava a profunda escuridão sem ver o menor reflexo de água, nem mesmo acendendo um fósforo. Mas em todos eles ouvia um ruído, um ronco surdo e ritmado, como o de uma grande máquina. E descobri também, pela chama dos fósforos, que havia uma permanente corrente de ar nos poços. Joguei um pedaço de papel num deles e, em vez de flutuar e cair lentamente, o papel foi aspirado de uma só vez e desapareceu de minha vista. Não tardei a estabelecer uma relação entre esses poços e as torres altas que havia aqui e ali nos declives, pois sobre elas se via com frequência essa mesma vibração do ar que se nota, num dia quente, sobre as praias ensolaradas. Juntando as coisas, formulei a hipótese de um extenso sistema de ventilação subterrâneo cuja verdadeira utilidade eu não conseguia discernir. A princípio, inclinei-me a associá-lo aos serviços sanitários daquela gente do futuro. Era uma conclusão evidente, mas absolutamente errada. Devo admitir que fiquei sabendo muito pouco sobre o sistema de esgotos, os meios de transporte e outros serviços públicos durante minha permanência nesse futuro real. Em algumas dessas concepções de utopias a tempos futuros que tenho lido, há uma profusão de detalhes urbanísticos, sociológicos e que tais. Esses detalhes são muito fáceis de obter quando o mundo inteiro está contido dentro de nossa imaginação, mas não de todo inacessíveis ao viajante verdadeiro, que, como eu, se vê jogado dentro da realidade. Imagine o que um nativo da África Central, por exemplo, recém-chegado a Londres, poderia depois contar à sua tribo. Que saberia ele das estradas de ferro, dos movimentos sociais, do telégrafo e do telefone, da companhia de coles, post-its e coisas iguais? E, no entanto, qualquer um de nós se prontificaria a explicar-lhe tudo, mesmo aquilo que ele soubesse. Como faria para que seu amigo na África Central, que nunca esteve aqui, compreendesse ou acreditasse? Agora imagine a pequena distância que há entre um negro africano e um homem branco de nossa época, e o tremendo hiato a separar-me dessas criaturas da Idade de Ouro. Eu tinha consciência do muito que não via e que contribuía para o meu conforto, mas, salvo quanto à impressão de uma organização automática, receio não ser capaz de lhes fazer sentir as diferenças. No tocante aos mortos, por exemplo, não encontrava nada que parecesse forno de cremação ou túmulos. Mas isso não impedia que, para além do meu campo de exploração, houvesse áreas reservadas a cemitérios ou fornos crematórios, talvez. Foi essa uma das perguntas que me propus a responder, porém minha curiosidade, a princípio, ficou inteiramente insatisfeita. O fato me intrigava e levou-me a fazer outras observações que me deixou ainda mais perplexo. Entre essa gente futurística não havia ninguém que fosse velho ou doente. Devo confessar que minha satisfação com as teorias que formulei de início sobre uma civilização automatizada e uma humanidade decadente não durou muito. Contudo, eu não conseguia encontrar outra. Vou expor as minhas dúvidas. Os vários palácios que eu explorara eram simples residências, grandes salas de jantar e dormitórios. Neles não havia máquinas nem instalações de qualquer tipo. Apesar disso, essa gente se vestia de belos tecidos, que de tempos em tempos precisariam ser renovados.
Suas sandálias, embora sem maiores enfeites, exigiam para seu fabrico apetrechos de metal bastante complexos. Forçosamente, essas coisas tinham de ser produzidas em algum lugar. E as pequenas criaturas não revelavam nenhum indício de pendores criativos. Não havia lojas, nem oficinas, nem sinais de atividades de importação. Passavam o tempo todo brincando, despreocupadamente, tomando banho no rio, fazendo amor meio na brincadeira, sei lá, comendo frutas e dormindo. Eu não conseguia descobrir a maneira como a engrenagem era mantida em funcionamento nesse mundo futuro. E mais uma vez, a máquina do tempo. Algo, eu não sabia o que, a havia levado para dentro do pedestal oco da esfinge, branca. Por quê? Quisera eu adivinhar. E aqueles poços, sem água, aquelas colunas de ventilação, sentia que me faltava uma pista. Sentia. Como explicar? Vamos supor que vocês encontram uma inscrição gravada em excelente inglês, mas com as frases entremeadas de palavras e mesmo de letras totalmente desconhecidas. Bem, no terceiro dia de minha visita ao futuro, era exatamente assim que se apresentava o mundo de 800 e 2601. Também nesse dia arranjei uma amiga, vamos dizer assim. Aconteceu que, enquanto eu observava algumas dessas criaturas que tomavam banho no rio, uma delas foi tomada de cãibras e começou a ser arrastada pela correnteza. Esta era rápida, mas não forte demais, mesmo para um nadador modesto. Vocês poderão formar uma ideia da estranha alienação dessas criaturas quando eu lhes disser que nenhuma delas fez a mais leve tentativa para salvar a companheira que gritava e estava se afogando diante de seus olhos. Quando percebi, mais que depressa, tirei a roupa e, entrando na água um pouco abaixo, recolhi a infeliz e trouxe-a a são e salvo para a margem do rio. Com algumas fricções, logo voltou a si e eu tive a satisfação de ver que ela já estava boa quando a deixei. Eu já formara uma opinião tão negativa sobre os de sua espécie que não esperei nenhuma gratidão por parte dela. Desta vez, no entanto, eu me enganei. Isso aconteceu pela manhã. À tarde, quando voltava de uma exploração, reencontrei minha pequenina mulher, como acredito que era, e ela me recebeu com gritos de alegria e ofereceu-me uma bela guirlanda, feita visivelmente para mim e para mim unicamente. O episódio me empolgou a imaginação. É bem possível que eu estivesse me sentindo muito abandonado. O certo é que fiz tudo possível para demonstrar-lhe como eu gostava do seu presente. Logo nos vimos sentados num banquinho de pedra, sob um caramanchão, travando uma conversa feita sobretudo de sorrisos. Os gestos de afeto daquela criaturinha me tocavam exatamente como teriam feito os de uma criança. Trocávamos flores e ela me beijava as mãos em agradecimento. Eu beijava as mãos dela também. Depois tentei um diálogo. Soube que se chamava Iena, nome que me pareceu bastante adequado, embora eu ignorasse o que significava. Esse foi o começo de uma curiosa amizade, que durou uma semana e terminou como depois lhes contarei. Ela era tal qual uma criança. Queria estar comigo o tempo todo, procurava seguir-me por toda parte, em minhas caminhadas exploratórias à procura da minha máquina do tempo, e partia-me o coração vê-la ficar para trás, exausta a chamar-me chorosamente. Mas eu tinha de deixá-la porque os problemas desse mundo precisavam ser aclarados. Eu não viera ao futuro, dizia a mim mesmo, para me entregar a um namorico em miniatura. Sua tristeza, quando a deixava para trás, era muito grande. Suas recriminações chegavam a ser frenéticas, e penso que todas as contas feitas, seu devotamento, me trouxe tanto de aborrecimentos quanto de satisfação. Mas ela não deixava de me servir de grande conforto moral. Eu julgava que ela se agarrava a mim por mera afeição infantil, até quando já era tarde demais. Eu não me dei conta claramente do mal que lhe fazia quando eu deixava. E também só quando já era tarde demais é que compreendi claramente o que ela significava para mim. Porque pelo simples fato de
parecer apaixonada por mim e demonstrar a sua maneira tão frágil e frívola que se preocupava comigo. Aquele pedacinho de gente acabou dando ao meu retorno as proximidades da esfinge branca todos os dias, quase a impressão de um regresso ao lar. E do alto da colina eu já procurava com os olhos a sua pequena figura pálida e loura. Foi também através dela que descobri que o medo ainda não havia desaparecido da terra. Durante o dia, mostrava-se tranquila e tinha em mim a mais irrestrita confiança. Pois, certa vez, num momento de irritação, eu lhe fiz caretas ameaçadoras e ela simplesmente se pôs a rir. Mas ela temia o escuro, temia as sombras, temia tudo que fosse preto. As trevas eram para ela a única coisa apavorante. Era um sentimento profundamente arraigado, o que me fez pensar e observar. Descobri então, entre outras coisas, que esses pequenos seres do futuro, assim que anoitecia, juntavam-se no interior dos edifícios e ali dormiam em grandes grupos. Entrar no meio deles, sem uma luz na mão, era lançá-los no maior pânico. Jamais encontrei algum do lado de fora, quando anoitecia, ou dormindo sozinho. No entanto, minha estupidez não me deixou aprender a lição desse medo, e, a despeito da aflição de Hena, eu insistia em dormir afastado daquelas multidões. Ela ficava muito angustiada, mas sua estranha afeição por mim acabou triunfando e, em 5 das noites que durou a nossa ligação, incluindo a última, ela dormiu com a cabeça repousada no meu braço. Mas, falando dela, eu me desvio de minha história. Devo ter sido na noite anterior ao salvamento de Hena. Acordei de madrugada. Tinha estado inquieto e tivera um sonho dos mais desagradáveis, no qual eu me afogava e sentia meu rosto como que apalpado pelos moles tentáculos de anêmolas do mar. Acordei sobressaltado e com a esquisita impressão de que um animal pardacento acabava de fugir do quarto. Tentei dormir novamente, mas me sentia nervoso e indisposto. Era essa hora indecisa em que os objetos começavam a tomar corpo nas trevas, em que nada tem cor definida e tudo está ainda envolto numa aura de realidade. Levantei-me, atravessei a grande sala de jantar e detive-me na escadaria do palácio. Como não havia outro remédio, decidi esperar ali pelo nascer do sol. A lua se punha e sua luz mortiça misturava-se com os primeiros palores da aurora para dar uma semiclaridade espectral. As noites nesse mundo do futuro são estranhas, como as moitas de arbusto que eram pretas como o breu. O solo pardo e sombrio, o céu descorado e lúgubre. As moitas de arbustos eram pretas, como o breu, o solo pardo e sombrio, o céu descorado e lúgubre. Olhei para a colina e acreditei ver fantasmas. Virei-me repentinamente naquela direção e cada vez distinguia vultos brancos. 2 vezes pareceu-me ver uma criatura branca, simiesca, correndo sozinha pela encosta. E uma vez, perto das ruínas, vi um grupo carregando um volume escuro. Eles se moviam com muita pressa. Não pude segui-los com a vista, como que desapareceram por entre os arbustos. Era ainda madrugada, como vocês podem compreender, e eu experimentava essa sensação gélida, indefinida, diante do amanhecer. Duvidava de meus olhos. Para os lados do levante, o céu começou a clarear. A luz do dia jorrou e o mundo, mais uma vez, se cobriu de cores vivas. Examinei meu campo de visão com o maior cuidado. Não lobriguei mais vestígios dos vultos brancos. Eram meras visões do lusco-fusco matinal. Devem ser espíritos, falei com os meus botões. Imagino como devem ser velhos. É que me viera ao pensamento, divertidamente, uma teoria de Grand Allen, 1848-1900, Grand Allen, 1848-1899, escritor canadense.
Radicado na Inglaterra, começou escrevendo trabalhos científicos, depois dedicou à ficção, deixando numerosos livros. No mesmo ano do aparecimento da Máquina do Tempo, 1895, publicou o romance T. Bristis Barbaris, em que um viajante do futuro faz um percurso inverso ao do personagem de Wells, vindo do século XXV para visitar a Inglaterra do século XIX. Nota do tradutor. Segundo ele, se cada geração ao morrer deixa seus espíritos, o mundo acabará ficando apinhado deles. Em 800 mil anos, o seu número seria incalculável e assim não haveria nada de assombroso que eu visse 4 de uma só vez. Mas a brincadeira era pouco conveniente e eu continuei a pensar nesses vultos durante toda a semana, até que quase afogar. Mas a brincadeira era pouco convincente e eu continuei a pensar nesses vultos durante toda a manhã, até que o quase afogamento de Ena e seu salvamento me fizeram esquecer o fato. Associei-os vagamente ao animal de cor clara que eu tinha assustado quando da procura frenética da máquina. Ena os substituiu agradavelmente no meu espírito, mas apesar disso, eles estavam destinados a ocupar muito breve o centro dos meus pensamentos e de uma forma infinitamente mais apavorante. Penso que já mencionei que a temperatura da idade do futuro era muito mais alta do que a de hoje. Não sei como explicar. Talvez o Sol estivesse mais quente, ou sei lá, a Terra mais próxima do Sol. É comum supor que este ficará cada vez mais frio no futuro, mas as pessoas não familiarizadas com especulações como as de Darwin, o moço refere-se a Sir George Howard Darwin, segundo nota do tradutor. Refere-se a Sir George Howard Darwin, 1845-1912, segundo filho de Charles Darwin e astrônomo de grande nomeada no seu tempo. Esquecem que os planetas acabarão caindo de volta ao corpo de que se formaram. Quando essas catástrofes ocorrerem, o Sol brilhará com renovada energia e é possível que algum planeta interior houvesse tido esse destino. Qualquer que seja o motivo, o fato é que o Sol estava muito mais quente do que hoje em dia. Mas prossigamos. Certa manhã, de muito calor, creio que foi a quarta, estava eu procurando abrigo contra a solheira numa enorme ruína perto daquele edifício onde comia e dormia, quando aconteceu um fato extraordinário. Ao escalar os montões de alvenaria, deparei-me com uma galeria estreita cuja extremidade, bem como as aberturas laterais, estavam obstruídas por desmoronamentos. Devido ao contraste com a intensidade da luz lá fora, ela me pareceu a princípio impenetravelmente escura. Entrei às apalpadelas, pois a passagem da claridade para as trevas me fazia ver manchas coloridas dançando diante de mim. De repente parei surpreso. Um par de olhos luminosos, devido ao reflexo da luz vinda do exterior, observava-me da escuridão. O velho medo, instinto que temos dos animais selvagens, me assaltou. Cerrei os punhos e fitei firmemente aqueles olhos brilhantes. Tive receio de voltar, então veio ao pensamento a absoluta segurança em que parecia viver a humanidade. E me lembrei do estranho terror que a escuridão inspirava naquela gente do futuro. Vencendo até certo ponto o meu medo, dei um passo à frente e falei. Admito que minha voz era áspera e não muito segura. Estendi a mão e toquei em alguma coisa macia. Imediatamente os olhos se desviaram e um vulto branco passou correndo por mim. Com o coração na boca, virei-me e vi uma estranha figura que lembrava um macaco. A cabeça abaixada de uma forma peculiar. Atravessou disparado o espaço por trás de mim, exposto à luz do sol.
Tropeçou num bloco de granito, cambaleou e, num ápice, desapareceu na escuridão de outro montão de escombros. Evidentemente, não pude formar uma ideia muito clara e perfeita, mas vi o suficiente para notar que sua pele era de uma brancura cadavérica, os olhos grandes e de um cinzento avermelhado. Tinha uma cabeleira comprida, cor de palha, mas, como disse, ele correu depressa demais para que eu o visse distintamente. Nem posso mesmo dizer se corria de quatro ou se os membros dianteiros estavam apenas abaixados. Após um momento de pausa, segui-o até o montão de escombros. Não pude encontrá-lo imediatamente, mas depois de habituar-me à profunda escuridão, vislumbrei uma dessas aberturas circulares em forma de poço, das quais já lhes falei, meio escondida por uma coluna tombada. Veio-me um pensamento súbito. Teria a coisa desaparecido por esses caminhos? Acendi um fósforo e, olhando para baixo, vi mover-se uma pequena criatura branca que, enquanto fugia, me olhava fixamente com seus grandes olhos brilhantes. Estremeci. Parecia uma aranha humana. Ao observá-la, notei pela primeira vez que ao longo das paredes do poço havia uma série de degraus de ferro, como uma escada. O fósforo queimou-me os dedos, deixei-o cair e ele se apagou na queda. Quando risquei outro, o pequeno monstro havia sumido. Não sei quanto tempo fiquei ali, olhando para o fundo do poço. Foi preciso algum tempo de reflexão para que eu me convencesse de que a coisa que vira era um ser humano. Meu Deus! Porém, pouco a pouco, a luz se fez em meu espírito. O homem não se tinha conservado em uma única espécie, mas se dividira em dois animais distintos. Aquelas graciosas crianças, por assim dizer, do mundo superior, não eram os descendentes exclusivos de nossa geração. Também essa coisa esbranquiçada, imunda e noturna, que eu vira de relance, era herdeira de todas as épocas anteriores. Pensei nas colunas por sobre os quais o ar vibrava e na minha hipótese de um sistema subterrâneo de ventilação. Entrei a suspeitar de seu verdadeiro significado, mas o que vinha fazer esse lêmure no meu esquema de uma organização perfeitamente equilibrada? Que papel desempenhava com relação à índole serenamente compreensível dos belos habitantes do mundo superior? E o que estava escondido lá embaixo, no fundo do poço? Sentei-me na borda, dizendo a mim mesmo que, de qualquer forma, não havia o que temer e que devia descer até lá embaixo, se queria encontrar a solução de meus problemas. Ao mesmo tempo, eu tinha um medo terrível. Enquanto eu hesitava, dois dos belos habitantes do mundo superior apareceram correndo, entretidos no jogo amoroso. O macho perseguia a fêmea, atirando-lhe flores. Ao deixarem a zona de claridade para a de sombra, onde me encontrava, deram comigo e pareceram perturbar-se ao me ver. Ali, um braço apoiado na coluna caída e olhando para baixo. Visivelmente, era a falta de educação reparar nessas aberturas, pois, quando apontei para o poço e tentei formular uma pergunta na língua deles, ficaram ainda mais aflitos e me viraram as costas, envergonhados. Mas, como vi que tinham ficado interessados em meus fósforos, acendi alguns deles para diverti-los, aproveitando para, de novo, tentar extrair deles alguma informação sobre os poços, ainda uma vez sem resultado algum. Aqueles poços me intrigavam. Assim, logo os deixei de lado, propondo-me ir à procura de Ena, a ver se com ela tinha melhor sorte a respeito dos poços. Mas o meu espírito tinha sofrido uma resolução. Hipóteses, impressões se entrechocavam na tentativa de uma nova ordem de ideias. Agora eu tinha uma pista para descobrir a razão de ser daqueles poços, para as colunas de ventilação e para o mistério dos fantasmas matutinos, sem falar nas portas de bronze sob a esfinge e o desaparecimento da minha máquina do tempo. De maneira muito vaga, ocorreu-me o que poderia ser a solução do problema econômico
que tanto me havia intrigado. Eis como eu agora encarava a questão. Manifestamente, essa segunda espécie humana era subterrânea. 3 circunstâncias em particular me faziam acreditar que a pouca frequência de suas vindas à superfície se devia a um prolongamento hábito de viver debaixo da terra. Em primeiro lugar, o aspecto esbranquiçado comum à maioria dos animais que vivem grande parte do tempo no escuro. O peixe branco das grutas de Kentucky, por exemplo, depois os olhos grandes, com a capacidade de refletir a luz, característico dos animais noturnos. Basta citar a coruja e o gato, e finalmente a evidente perturbação que lhe causava a luz do sol, sua fuga precipitada, embora aos tropeções em busca da proteção das sombras, e a maneira típica de baixar a cabeça, tudo reforçava a teoria de uma extrema sensibilidade na retina. Debaixo dos meus pés, portanto, a terra devia conter uma infinidade de túneis. Esses túneis eram o habitat da nova raça. A presença de poços e colunas de ventilação na encosta da colina, na verdade, por todos os lados, exceto ao longo do rio no vale, testemunhava que as ramificações eram infinitas. Deixa eu dar um pitaco aqui. Eu não acredito, assim... É uma ficção essa obra, mas eu acredito que no futuro os seres humanos, pelo contrário, eles não vão para debaixo da terra, eles vão para o espaço. Ele põe um ser humano aí como se ele tivesse regredido quase na condição de um animal. Cara, os seres lá ficam debaixo da terra e fugindo assim, como animais assim apavorados. Para mim acontecerá o contrário. Quanto mais a humanidade evolui, mais ela vai saindo até do solo aqui onde vivemos para adentrar o espaço, conhecer outros planetas, daí por diante, não ir para debaixo da Terra, seres do futuro. Que haveria, pois, de mais natural do que supor que era nesse artificial mundo subterrâneo que se produziam as coisas necessárias ao conforto do mundo superior. Eu esqueci de falar. Fim da nota de Valdemir. A ideia era tão plausível que a adotei de imediato e até encontrei uma explicação para essa bifurcação da espécie humana. Ousaria dizer que vocês já preveem o desenvolvimento de minha teoria. No entanto, de minha parte, descobri muito cedo como me encontrava longe da verdade. Eu penso assim, voltando aqui, dar um pitaquinho aqui, nós vamos evoluindo, vamos perdendo os pelos, porque vamos nos afastando dos nossos ancestrais, do homem das cavernas, macacos, vamos cada vez mais nos afastando. Então vamos perdendo pelo. Eu acredito que seres do futuro aí daqui, vamos supor, 20 mil anos, por aí, não vão ter cabelos, não vão ter pelos, terão corpos mais definidos e não vão ter pelo e cabeças maiores, porque nós seremos mais inteligentes. Não estou falando que seremos ETs, não. Seremos humanos, mas talvez sem pelos, assim, daí por diante. E falei macaca, óbvio que eu acredito em Deus. Eu não acredito na teoria da Gênese bíblica, assim, mas é óbvio que eu acredito em Deus. Todos nós fomos criados, fomos homens das cavernas, integrantes de tribos, daí por diante, e viemos evoluindo através das eras, reencarnando, e somos o que somos hoje, né? E chegamos até o que somos hoje, melhor dizendo. Primeiro, tomando como ponto de partida os problemas de nossa época, parecia-me claro como a luz do sol que o crescente alargamento da distância social meramente temporária que existe hoje entre o capitalista e o... Ai, veio o cara, com ideias comunistas, socialistas de esquerda. Ele era socialista, né? Bem que o socialismo dessa época aí do Wells era bem diferente desse negócio que temos hoje aqui da esquerda brasileira. Recapitulando aqui. Que o crescente alargamento da distância social meramente temporária que existe hoje entre o capitalista e o operário era a chave de toda a questão,
Sem dúvida que isso lhes parecerá bastante grotesco e absolutamente insustentável, mas em nossos dias mesmo já existem provas que apontam nessa direção. Há uma tendência a utilizar o subsolo para os serviços menos nobres da civilização. Temos, por exemplo, o Metropolitan Rail em Londres, as passagens subterrâneas, escritórios e restaurantes no subsolo, e eles crescem e se multiplicam. Evidentemente, raciocinei a tendência se acentuou de tal forma que a indústria perdeu o seu direito de existência à luz do sol. Quero dizer com isso que ela foi descendo cada vez mais profundamente e construindo fábricas subterrâneas cada vez maiores, passando uma parte cada vez maior do seu tempo lá embaixo, até que por fim, não é verdade que já em nossos dias o operário dos bairros pobres vive em condições tão artificiais que praticamente não tem acesso à superfície natural da terra? Ainda mais a tendência exclusivista da classe rica, devida, sem dúvida, ao crescente refinamento de sua educação e o abismo que se abre cada vez mais entre ela e a rude condição dos pobres. Talvez aí seria genuíno essa preocupação do Wells aí em relação aos pobres, tal, entre as classes operárias aí, entre os patrões, empregados. Talvez seria nele, não nessas criaturas que temos hoje em dia aí, da esquerda, os bolos da vida aí, Lula e daí por diante. Já está levando à interdição em favor dela de extensões consideráveis da superfície terrestre. Nos arredores de Londres, por exemplo, cerca da metade das mais bonitas zonas campestres é vedada aos estranhos. E esse mesmo distanciamento social, cada vez mais agudo, resultante do extenso e dispendioso processo de educação superior e das crescentes oportunidades e tentações que se oferecem aos ricos para a aquisição de hábitos refinados, para com que o intercâmbio entre as classes, a realização de casamentos mistos que hoje retardam a divisão de nossa espécie segundo linhas de estratificação social, se tornem cada vez menos frequentes. Ele fala dos ricos como se ele não tivesse sido um cara relativamente rico. Por fim, um dia teremos na superfície os ricos, sempre em busca dos prazeres, do conforto e da beleza, e embaixo os pobres, os operários, adaptando-se ininterruptamente às condições de seu trabalho. Uma vez lá embaixo, eles teriam, sem dúvida, que pagar taxas, e não pequenas, pela ventilação de suas cavernas. Se se recusassem, seriam condenados a morrer de fome ou asfixiados, até o pagamento da dívida em atraso. Os rebeldes e os indigentes acabariam por morrer. No final, se estabeleceria um equilíbrio permanente, e os sobreviventes se tornariam tão adaptados às condições da vida subterrânea e felizes à sua maneira, que quanto os habitantes do mundo superior às suas. Segundo me parecia, a apurada beleza destes e a lividez estiolada daqueles era um resultado bastante natural. O triunfo absoluto da humanidade que eu havia sonhado tomava uma conformação diferente no meu espírito. Não tinha sido, como eu imaginava, uma vitória da educação moral e da cooperação geral. O que eu via, em vez disso, era uma autêntica aristocracia armada de uma ciência perfeita e agindo para levar a uma solução lógica o sistema industrial dos nossos dias. Seu triunfo não tinha sido apenas sobre a natureza, mas sobre a natureza e o próximo. Essa, devo adverti-los, era minha teoria naquela ocasião. Eu não tinha nenhum Cicerone providencial, como acontece nos livros de utopia. Minha explicação pode estar absolutamente errada, mas acredito que é ainda a mais plausível. Porém, mesmo à luz dessa hipótese, a civilização equilibrada que por fim se tinha atingido devia desde muito ter ultrapassado o seu zênite e estava agora em plena decadência.
A segurança demasiado perfeita dos habitantes do mundo superior havia-os envolvido num lento processo de degenerência, com uma redução geral da estatura, da força física e da inteligência. Isso eu podia constatar de forma suficientemente clara. O que acontecera aos habitantes do mundo subterrâneo eu ainda não suspeitava. Mas, pelo que tinha visto, os Morlocks, e este, a propósito, era o nome que se dava a essas criaturas, podia facilmente imaginar que as modificações do tipo humano entre eles haviam sido muito mais profundas do que entre os Eloís, a bela raça que eu já conhecia. Recapitulando, Eloís. Então sobreviveram as dúvidas inquietantes. Por que tinham os Morlocks levado minha máquina do tempo? Pois estava certo de que tinham sido eles. E porque eles, os Eloís, eram senhores, não podiam eles devolver minha máquina? Porque tinham tanto medo da escuridão? Tentei, como disse, inquirir Iena sobre esse mundo subterrâneo, porém também ela me deixou frustrado. A princípio não conseguia entender minhas perguntas. Depois recusou-se a responder. Ela tremia como se o assunto lhe fosse horripilante. E quando a pressionei, talvez um pouco, demasiadamente, desfez-se em lágrimas. Foram essas as únicas lágrimas, exceto as minhas próprias, que vi nessa idade do futuro. Ao vê-la em prantos, parei imediatamente de atormentá-la com os Morlocks e só me preocupei em fazer com que ela esquecesse esses testemunhos da herança humana. Em pouco tempo, Iena estava sorrindo e batendo palminhas, enquanto eu acendia solenemente um fósforo, brincando com ela. Poderá parecer-lhes estranho, porém, só 2 dias depois é que me dispus a seguir a nova pista do que era, sem dúvida alguma, o verdadeiro caminho. Eu sentia invencível repugnância por aqueles seres pálidos. Tinha exatamente a mesma cor esbranquiçada dos vermes e animais que são preservados em álcool nos museus de zoologia. Eram de uma frialdade repulsiva ao tato. Minha aversão provavelmente se devia, em grande parte, à minha simpatia pelos Eloís, cujo asco pelos Morlocks eu começava a entender. Naquela noite não dormi bem. Minha saúde, por certo, se achava um pouco afetada. Oprimiam-me dúvidas e perplexidades. 1 ou 2 vezes assaltou-me uma sensação de profundo terror para a qual não encontrava razão definida. Lembro-me de que me esgueirei para dentro do salão, onde as pequenas criaturas dormiam à luz do luar. Nessa noite, Iena estava com eles, e tranquilizei-me ao vê-los. Nesse momento, ocorreu-me que, dentro de poucos dias, seria lua nova. As noites ficariam totalmente escuras, e então seriam mais numerosas as aparições dessas desagradáveis criaturas subterrâneas, desses lêmures brancacentos, desses novos bichos que haviam substituído os antigos. Nesses 2 dias acompanhou-me sem cessar a impressão de que eu estava procurando furtar-me a um dever inadiável. Estava convencido de que só recuperaria a máquina do tempo se penetrasse decididamente naqueles mistérios subterrâneos. No entanto, não me animava a enfrentar esses mistérios. Se pelo menos eu tivesse um companheiro, a coisa seria diferente. Mas eu estava horrivelmente sozinho, e a simples ideia de descer pela escuridão e encontrar com aquelas criaturas aterrorizava-me. Não sei se compreendem como eu me sentia, mas era como se houvesse um perigo sempre a ameaçar-me. Foi essa inquietação, essa insegurança talvez, que fizeram com que eu me distanciasse cada vez mais nas minhas caminhadas exploratórias. Dirigindo-me para o sudoeste, no rumo da região montanhosa, que hoje se chama Colby Wood, notei muito ao longe, na direção da atual Bested, uma grande construção verde, de aspecto diferente de todas as que havia visto até então. Era maior do que os maiores palácios ou ruínas que eu conhecia,
ele está falando ali de Londres do futuro, que está tudo diferente lá, e os seres humanos que são diferentes também, daí por diante. Era maior do que os maiores palácios ou ruínas que eu conhecia, e a fachada ostentava um estilo oriental, com um acabamento que lembrava pelo brilho do esmalte, pela tonalidade verde pálido, verde azulado, certo tipo de porcelana chinesa. Essa diferença de aspecto denotava diferença de uso, e eu me sentia inclinado a estender até lá minha exploração. Mas já se fazia tarde e eu chegara a esse lugar após longa e cansativa caminhada. Decidi, portanto, reservar-me a aventura para o dia seguinte e voltei para a acolhida jubilosa e os carinhos de Iena. Mas, na manhã seguinte, percebi claramente que minha curiosidade com relação ao palácio de porcelana verde não era mais que outro pretexto, uma autossugestão para que eu adiasse por mais um dia minha temida escuridão. Resolvi fazer a descida sem mais perda de tempo, e bem cedinho me encaminhei em direção a um poço nas proximidades dos escombros de granito e alumínio. A pequena hiena acompanhou-me a correr e a dançar até o poço, mas quando me viu inclinado por sobre a borda, olhando para baixo, pareceu extraordinariamente perturbada. Adeus, pequena hiena, disse-lhe eu, beijando-a. Depois, recolocando-a no chão, comecei a procurar as apalpadelas por sobre o parapeito, os primeiros ganchos de descida. Eu tinha pressa, mas devo confessar, era somente porque temia que a coragem me fugisse. A princípio, Iena me olhou estarrecida. Depois, soltando um grito lamentoso, atirou-se sobre mim e procurou deter-me com todas as suas forças. Acho que essa oposição foi o que me decidiu a prosseguir. Empurrei-a, talvez um pouco rudemente, e um momento depois me encontrava na boca do poço. Vi o rosto angustiado e horrorizado de Iena por sobre o parapeito e sorri-lhe para tranquilizá-la. Depois me concentrei nos degraus inseguros em que me apoiava e iniciei a descida. Eram uns 200 metros, mais ou menos. Tinha de utilizar as barras metálicas fixas na parede do poço, e como elas se destinavam a criaturas menores e mais leves do que eu, logo me senti cansado e com cãibras. Mas não apenas cansado. Um dos degraus vergou subitamente sobre meu peso e por um triz não fui atirado nas profundezas da escuridão lá embaixo. Por um momento fiquei suspenso no ar por uma única mão e depois desse susto não ousei mais parar para descansar. Embora sentisse uma grande dor nos braços e nos rins, continuei a descer o mais rápido que minhas forças permitiam. Olhando para cima, vi a abertura do poço com um pequeno disco azul, através do qual uma estrela ainda era visível, enquanto a cabeça de Iena se projetava redonda e escura. Vinha de baixo, cada vez mais forte e opressivo, um ruído regular de uma máquina. Tudo exceto o pequeno disco, lá em cima, estava em profunda escuridão. Quando olhei novamente, Iena havia desaparecido. Seguiu-se um momento de angustiante mal-estar. Pensei mesmo em tornar a subir e deixar de lado um mundo subterrâneo. Porém, mesmo enquanto eu remoía essa ideia no meu espírito, continuava a descer. Por fim, com imenso alívio, distingui a pouca distância, à minha direita, uma exígua abertura na parede. Com o giro do corpo, introduzi-me ali e descobri que era a entrada de um estreito túnel horizontal no qual eu podia deitar-me e descansar. Já não era sem tempo. Os braços me doíam horrivelmente. Sentia câimbras nas pernas e dor nas costas e ainda tremia com o terror prolongado de me despencar no abismo. Ademais disso, a escuridão compacta me deixara os olhos doloridos. Ouvia-se agora perfeitamente o rom-rom das máquinas bombeando o ar para dentro do poço. Não sei quanto tempo fiquei estendido ali. Fui despertado pelo contato de uma mão muito mole tocando no meu rosto. Pus-me de pé num átomo, procurei por meus fósforos e risquei um apressadamente. Vi diante de mim 3 criaturas encurvadas, semelhantes àquela que eu havia encontrado junto às ruínas. Fugiram precipitadamente com medo da luz do fósforo.
Vivendo como viviam numa escuridão permanente, que para mim era impenetrável, seus olhos eram anormalmente grandes e sensíveis, exatamente como as pupilas dos peixes abissais, e refletiam a luz da mesma forma. Não havia dúvida de que eles podiam ver-me naquelas trevas opacas e pareciam não ter medo nenhum de mim, exceto pela luz da chama. E tão logo risquei um fósforo para vê-los, eles fugiram incontinenti, desaparecendo nos escuros canais e túneis, de onde ficaram me olhando, com as pupilas acesas, do modo mais estranho. Experimentei chamá-los para junto de mim, mas a língua deles, ao que tudo indica, era diferente da falada pelos habitantes do mundo de cima. De maneira que me vi sozinho fazendo inúteis esforços, e a ideia de fugir daquele lugar, antes mesmo de iniciar a exploração, voltou à minha memória. Mas então eu disse comigo mesmo: você está aqui para saber o que há, e caminhando as apalpadelas pelo túnel, notei que o ruído das máquinas se tornava cada vez mais alto. Mais adiante, senti que as paredes haviam acabado e encontrei-me num vasto espaço aberto. Acendendo outro fósforo, descobri que havia entrado em uma enorme caverna abobadada que se estendia, escuridão adentro, para além do que era alumiado por mim. O que vi foi quanto se pode ver a chama de um fósforo. Forçosamente, o que me lembra é vago. Grandes vultos, como de enormes máquinas, surgiam da escuridão e projetavam sombras negras e grotescas, nas quais os morlocks espectrais se escondiam da luz. O lugar, diga-se de passagem, era abafado e opressivo, e havia no ar o cheiro nauseante de sangue recém-derramado. Pouco mais abaixo do centro do círculo iluminado havia uma pequena mesa de metal, com o que me pareceu uma refeição. Os morlocks, portanto, eram carnívoros, comiam animais. Mesmo nesse momento, fiquei pensando comigo mesmo que animal de grande porte deveria ter sobrevivido para fornecer aquela peça de carne ainda sangrenta aos morlocks. Tudo era muito impreciso. O cheiro sufocante, os grandes vultos indefinidos, as figuras abjetas espreitando-me das sombras, e só à espera de que voltasse a escuridão para caírem de novo sobre mim. Então os fósforos chegaram ao fim, queimando-me os dedos. Soltei ele, caiu, traçando um risco vermelho no escuro. Tenho pensado desde então, quando eu achava extremamente mal equipado para essa experiência. Quando parti com a máquina do tempo, foi com a absurda suposição de que os homens do futuro estariam, por certo, infinitamente à nossa frente, em todos os sentidos. Eu tinha viajado sem armas, sem remédios, sem nada para fumar, nem um charuto. De vez em quando o fumo me fazia falta, e nem mesmo trazia fósforos em quantidade suficiente. E ao menos eu tivesse levado uma Kodak, poderia ter tomado instantâneos desse mundo subterrâneo para depois examiná-los com mais vagar. Mas o fato é que eu estava ali contando unicamente com as armas e os recursos que a natureza me dera. Mãos, pés e dentes, e mais 4 fósforos de segurança que ainda restava ao procurar direito. Receava abrir caminho entre aquelas máquinas mergulhadas nas trevas, e foi só quando a chama se extinguia que descobri que meu estoque de fósforos estava no fim. Até aquele momento nunca me havia ocorrido que eu precisava economizá-los, e havia gasto quase metade da caixa riscando-os para deslumbramento dos habitantes do mundo superior, para quem o fogo era uma novidade. Agora, como falei, dispunha apenas de mais 4. Quando voltou a escuridão, senti uma mão tocando na minha e dedos flácidos apalpando-me o rosto, ao mesmo tempo que me penetrava pelas narinas um odor nauseabundo. Pareceu-me ouvir a respiração de uma pequena multidão desses seres tétricos, aglomerados em torno de mim. Dedos macios tentavam tirar de minha mão a caixa de fósforos, enquanto outras mãos por trás de mim
puxavam minhas roupas. A impressão de estar rodeado dessas criaturas que eu não podia ver e que me apalpavam era indescritivelmente desagradável. Eu nada sabia a respeito deles, de seu modo de pensar e agir, e esse súbito pensamento me varou o cérebro. Pus-me a gritar tão alto quanto era possível. Eles se afastaram assustados, porém logo se reaproximaram. Passaram a me apalpar mais afoitamente, sussurrando sons esquisitos uns para os outros.